Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Mulheres Reais com Propósito. A nossa convidada de hoje é muito especial. Ela tem 29 anos, é casada, é formada em administração, ciências contábeis e atualmente cursa serviço social. Ela é nascida e criada no norte pioneiro do nosso Paraná e também está residindo aqui na cidade de Reserva há 4 anos. Seja bem-vinda, Karina Pereira Barão Martins. Adri, a alegria é minha. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com as mulheres, com todo o teu público que te acompanha. E com certeza vai ser um bate-papo muito especial. Obrigada pelo convite. Faz bastante tempo que eu já venho pensando e o nome surge, mas nunca tinha dado certo, porque a correria do dia a dia, né? É um atravessador no nosso dia a dia, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão de antemão e agradecer muito por você ter aceitado o convite. E aproveitando, eu quero que você conte para nós um pouquinho sobre a tua vida profissional. Como que foi o início, como que você tomou essa decisão de seguir a carreira ali, fazer a graduação de administração? Joia, muito boa essa pergunta. Então, como você mencionou no início, sou nascida, criada no Norte Pioneiro, e assim que eu entrei, concluí o ensino médio, eu ganhei uma bolsa do ProUni. Então eu tinha feito o Enem e naquela ocasião eu trabalhava na Unopar, fiz ali o Enem e eu tive uma nota muito boa para o ProUni. E ali eu lembro que eu tive 2 opções, ou eu poderia fazer serviço social ou eu poderia fazer administração. E eu sempre tive administração como um curso norteador, como um curso que iria me embasar para, se talvez no futuro eu quisesse seguir uma outra profissão, eu tinha muito esse pensamento, não será perdido. Sim. Então, na época eu cursei, fiz os 4 anos, depois já emendei no curso de contabilidade, porque a gente consegue aproveitar muitas matérias, então reduz o tempo. E, desde então, quando eu cheguei aqui em Reserva, fiz o concurso público, passei. E atualmente eu trabalho na Secretaria de Assistência Social e me encantei com o curso de Serviço Social e comecei mais um bacharelado agora nessa área de assistente social e tenho me encantado muito pelo curso. E desde então eu sinto assim o Senhor me despertar para um novo chamado dentro dessa profissão. Não sei como vai ser, ainda tem mais ou menos uns 2 anos para concluir o curso. Fiz também uma pós-graduação em gestão pública para poder atuar realmente nesse universo. Já tive uma experiência de 3 anos dentro da política, onde eu era envolvida ativamente, coordenava o Provopar no município de Ribeirão do Pinhal. Então, toda essa experiência, tudo aquilo que eu vivi dentro da política, hoje me agrega muito nesse curso. E eu consigo entender melhor o propósito de Deus pensando na minha vida profissional, porque nós não podemos simplesmente fazer um curso por fazer, visando só o dinheiro, mas eu vou fazer um curso porque ganha bem, mas qual o propósito de Deus dentro da minha vida profissional? Então, eu cursei administração, fiz contabilidade, mas dentro do serviço social eu consigo entender que existe algo a mais da parte de Deus. Eu consigo entender que existe um propósito do Senhor para essa profissão. Então, agora eu realmente tenho essa consciência, eu estou no caminho certo. É aqui que Deus vai fazer algo maior, que Deus vai fazer a obra dele. Então eu posso dizer que aos 29 anos, eu estou realmente no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Amém, maravilhoso. E muito ao contrário do que as pessoas acreditam, porque a gente está no setor público, as pessoas imaginam que tem um glamour sobre o nosso trabalho, Nós fazemos parte da mesma secretaria hoje. E as pessoas acreditam muito que tem um glamour por trás do nosso trabalho. E hoje, nós estivemos até o interior do município, pé no chão, porque eu acho assim que o que você falou é um propósito, não é só o dinheiro, é muito além disso, porque vidas passam através de nós, através da nossa profissão, do cargo que nós temos hoje, porque eu sempre falo, não é só por um cargo, porque é uma missão, porque nós trabalhamos com pessoas que necessitam de um apoio, Então, quando você fala descobrir o propósito, é isso, as pessoas têm esse pensamento do glamour. Conta pra nós, será que tem esse glamour no nosso trabalho mesmo? Olha só, é algo que as pessoas que estão de fora veem, mas quem tá ali dentro, a realidade é completamente diferente.
para você trabalhar nessa área, envolvendo toda a Secretaria de Assistência Social, seja em qual equipamento for, você precisa ter um coração muito disponível, muito disposto. Você precisa saber acolher todas as realidades. Porque aquilo que chega para nós é algo que muitas vezes nos assusta. Exige de nós um amor sobre-humano, exige de nós um coração caridoso. Então, muitas vezes, igual você comentou, a gente vai para o interior, a gente faz visitas e não tem glamour. Eu não vejo essa parte do glamour. Às vezes, algum evento ou outro que você vai, pode até estar ali mais arrumada, mas no dia a dia é missão. Cada pessoa que chega até você, seja para um atendimento, seja para uma orientação, são pessoas que Deus confiou para que você talvez possa tornar o dia daquela pessoa diferente. Talvez você não vai fazer nada de concreto por ela. Talvez você não consiga fazer naquele momento. Mas a forma como você acolhe, a forma como você olha nos olhos, a forma como você acolhe aquela situação, transforma a vida de uma pessoa. Com certeza, eu também isso acredito. É assistência social. Isso mesmo, é ação e transformação na vida das pessoas. Exato. O nosso segundo assunto é sobre a tua vida pessoal. Porque a Karina profissional, a gente sempre tem acompanhado um pouquinho nas redes sociais, mas por trás dessa Karina profissional tem toda uma vida, E tem toda uma história também. E quem te acompanha nas redes, você sempre coloca lá muito sobre a tua vida religiosa, sobre a tua religião, sobre as ações que você desenvolve. E isso é algo que, desde o dia que eu postei as enquetes e tudo mais, despertou nos seguidores curiosidades, que eu vou fazer umas perguntinhas que eles deixaram, mas que as pessoas têm muita curiosidade. Porque não é todo mundo que vai para a rede social expor a religião, e é claro, aqui a gente respeita todas as outras religiões, mas em específico porque hoje faz parte da tua vida pessoal, profissional e da tua rede social exclusivamente, também ela é usada como uma rede de evangelização. Exatamente. Então, como que eu poderia resumir, tentar fazer com que as pessoas entendam o contexto? Porque muita gente está assistindo e não me conhece, nunca entrou na minha rede social. Então, a Karina, ela teve um encontro pessoal com Deus aos 15 anos de idade, num retiro de carnaval, na cidade de Baiti. Sempre fui católica, sempre participei da missa, mas era algo muito superficial. No domingo eu vou na missa, participo talvez de uma novena, de algum momento ou outro dentro da igreja, mas eu nunca estive envolvida em um ministério, em uma pastoral, em um movimento. Eu nunca fiz algo de concreto por Deus dentro da igreja. E com 15 anos eu participo desse retiro de carnaval. Ali eu fico 3 dias e eu sou impactada pelo amor de Deus, eu vivo uma metanoia. E a partir daquele final de semana eu nunca mais fui a mesma, Adriele. Eu saí daquele lugar... É como se Deus tivesse mudado a minha identidade, quem eu era. E comecei um caminho com Deus, um caminho de grupo de oração dentro da Renovação Carismática Católica. Fui desenvolvendo os ministérios, os dons que Deus tinha para mim. Comecei na comunicação, fazendo foto, fazendo vídeo, os grupos de oração, registrando, transmitindo. Depois, comecei a me formar para o Ministério de Pregação. Foram anos, fazendo formação, comecei a pregar. E aí Deus foi lapidando meu chamado. Aos 21 anos de idade, eu me caso, conheço meu marido dentro da Renovação Carismática, namoramos por 4 anos. E quando eu me caso, ali com 21 anos, eu vou para outra cidade, saio de Baiti, vou para Ribeirão do Pinhal. E ali eu continuo dentro da Renovação Carismática, continuo servindo em grupo de oração, continuo pregando, Mas era algo que não ia para as redes sociais. Era algo muito privado meu e do Senhor. E quando foi mais ou menos, era antes da pandemia, 2019, início ali do ano de 2019, o Senhor começou a me incomodar a ir para as redes sociais, a postar as coisas que eu vivia com Ele, a postar trechos de pregação, a tentar alcançar as pessoas de alguma forma. Mas era tudo muito simples, um celular muito simples, de uma forma caseira. E as pessoas, aos poucos, começaram a me acompanhar, começaram a me seguir nas redes sociais. Eu lembro do início do Instagram, e foi aumentando, e hoje em dia as pessoas têm muito acesso ao Instagram. E ali em Ribeirão do Pinhal, o meu ministério de pregação, Deus me leva, realmente me levanta para muitos lugares, eu começo a ser chamada para pregar, e Deus vai lapidando ali o meu ministério. E
mais ou menos passados assim, uns 3 anos, morando ali, com 24 na época, Deus nos faz um chamado para a reserva, né, para virmos para cá. Tivemos uma proposta de emprego aqui e viemos conhecendo 3 pessoas com uma palavra da parte de Deus, onde Ele confirmava a nossa vinda para cá. Chegamos em reserva em 2021 e já estamos aqui há 4 anos. E desde que nós chegamos em reserva, aquilo que Deus começou a fazer com relação à evangelização aumentou muito. Porque uma coisa assim que as pessoas têm curiosidade, né, e me perguntam muito é como você ter certeza que Deus está te chamando a algo maior. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos muda geograficamente de lugar. Isso aconteceu quando eu me casei, mudei de cidade, isso aconteceu quando Deus nos trouxe para a reserva. Porque existia um propósito da parte de Deus nessa cidade. E esse propósito da parte de Deus, desde que nós chegamos aqui em reserva, ele ficou muito evidente. Porque ele nos levou para dentro de um grupo de oração jovem. Quando nós chegamos aqui, nós visitamos todos os grupos de oração para saber aonde que Deus queria que nós servíssemos. Porque aqui em reserva, nós temos uma realidade de muitos grupos de oração. E nós começamos a participar, né, no grupo de oração jovem. E ali Deus começou a nos confiar missões no interior. Nós íamos, né, fomos muito com o diácono Júlio, íamos com a Kombi da igreja. E ali nós conhecemos muitas pessoas, sendo ministros da Eucaristia também. Aqui Deus me deu eu posso dizer que foi um apostolado, né, de oração, que é de trazer conhecimento para as mulheres grávidas sobre a celebração da vida. Então, começamos também esse projeto aqui, o Ministério das Famílias, visitando os casais. Então, desde que eu chego aqui em reserva, Deus ele faz algo grande com o meu ministério, tanto o meu quanto do Wagner, de irmos mais para as redes sociais, de mostrar a nossa vida, aquilo que a gente vivia, né, momentos de oração e dias de missão. E ali o Senhor começou, é como se fosse um novo tempo dentro da nossa vida de missão. E as pessoas começavam a querer saber, mas como que Deus fala comigo? Como que eu tenho a confirmação da parte de Deus? A nossa vinda para a reserva foi uma mudança muito radical. Então, se você não tem uma palavra que confirma, se você não tem a certeza de que Deus está te enviando, como que você toma essa decisão? E isso gerava muito interesse das pessoas, mas como que vocês vieram? Como que vocês tiveram coragem de deixar a família e vir para a reserva? E nós viemos porque existia uma promessa, um chamado e uma confirmação do Senhor. E se nós não temos uma vida de intimidade, a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Sobre essa intimidade, sobre essa vida oracional. Mas só para resumir realmente essa parte de como que eu cheguei às redes sociais e como que Deus tem me levantado nesse processo de evangelização, foi nesse período que nós chegamos aqui em reserva, né? Porque as pessoas começaram a querer saber que loucura é essa? Como que Deus está me chamando e eu vou? E como que é isso? Se Deus me chamar lá, né? Eu vou, eu não vou, o que eu faço? E a gente começou a expor isso nas redes sociais e a expor também daquilo que a gente vivia. E cada vez mais pessoas têm chegado e têm, né, esse interesse de conhecer mais da parte de Deus. Eu acredito que eu conheci você bem nesse ponto de transição para reserva mesmo. Uhum. Eu me recordo assim que eu comecei a seguir nas redes sociais, não lembro através de quem que foi, agora não me recordo, mas foi mais ou menos nessa época que vocês vieram e que eu comecei a seguir você nas redes sociais e acompanhar ali a rotina e tudo mais. É algo que gera muito assim a curiosidade nas pessoas, né? Porque as pessoas enxergam muito glamour às vezes na vida da gente. Eu digo isso, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a ir para as redes sociais também, há um tempo atrás, as pessoas perguntavam, mas como que você criou coragem, né? Ou como que é o primeiro passo? E o que você falou é com o celular que você tinha na época. As pessoas querem grandes coisas para fazer grandes coisas. E a gente começa as grandes coisas do jeitinho que a gente pode, com o celular que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. E a nossa capacidade de comunicação e tudo mais, ela vai melhorando conforme a prática, mas quando a gente tem alinhado com um propósito. Porque eu sou muito assim de projetos, né? Então eu sempre estou fazendo muita coisa. E quando eu falei do podcast, não é algo grandioso, mas era um projeto que eu tinha para levar informação para as mulheres, para as pessoas verem que não existe perfeição na vida de ninguém. Existem histórias diferentes
e cada um vai se adaptando e a gente trocando essas informações, eu acredito que as pessoas vão se fortalecendo para verem que não é só a vida delas que tem problema, que a nossa também tem divergências, que a gente sofre, que a gente vive dores. E no teu caso, né, você com uma vida oracional, uma vida dentro da igreja, sendo pregadora, você há um tempo atrás passou por uma aprovação muito grande, né? Eu diria grande porque a espera de um filho era algo que você queria muito. Mas, um certo dia você descobriu que não seria assim, que o teu caminho para essa vocação, que é ser mãe, também teria algumas adversidades e que não seria tão fácil, né? E ter a perda gestacional que você teve sendo uma pessoa cheia de fé, que eu já te fiz essa pergunta, como né? Então, você ter tido essa perda gestacional, que você queria tanto esse filho, e quer esse filho, né? Mas como que é você sendo tão cheia de fé? Como é? Porque as pessoas também devem te questionar, Karina, mas você tem uma vida oracional, você tem missões maravilhosas. Como que você fez quando você teve que encarar esse luto? Adri, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas às vezes Deus usa a nossa ferida para curar outras pessoas. E eu fui entender isso, o sentido dessa frase, quando eu vivi uma dor muito grande, que foi a perca do nosso primeiro filho. Então, nós já estávamos casados há 3 para 4 anos. Foi bem no período que nós estávamos migrando para a reserva, né, mexendo com mudança. E eu descobri uma gestação e foi tudo muito rápido, porque eu descobri a gestação numa sexta-feira, me lembro como se fosse hoje, era dia 8 de janeiro de 2021. E era uma sexta-feira, passou o final de semana. Quando foi na segunda-feira, eu já tive um sangramento muito forte. Então, eu falo assim que eu fiquei um final de semana grávida. E foi muito difícil assimilar que aquilo tinha acontecido comigo. Porque nós ouvimos falar de aborto. Mas só entende a dor do aborto uma mulher que vive. Só entende essa dor aquela mulher que passou por isso, porque é muito solitário, Adri. Quem vive a dor da perda, vive uma dor solitária. Ela e o marido. É um luto que ninguém vê. É um luto de uma criança não nascida. Então eu lembro assim que foi um processo muito grande de aceitar. Nossa, mas será que foi algo que eu fiz? Será que eu não me esforcei demais? Será que eu não comi uma coisa errada? Será que eu não tomei um chá que não era para ter tomado? Será que eu fiz alguma coisa? E a gente tem um sentimento de culpa muito grande. Eu não consegui proteger o meu bebê. Eu fiz algo que não salvou o meu bebê. E para você lidar com essa dor, para você se perdoar de algo que você não tem culpa, precisa ter muita fé. E eu passei por esse processo durante 1 ano. Eu lembro que só a minha família sabia. Eu não queria contar para ninguém, porque na minha cabeça, eu já iria engravidar rapidinho. Eu perdi meu filho, mas daqui 2 meses eu vou engravidar. É como se fosse uma compensação. Eu perdi o meu bebê, mas já eu vou conseguir engravidar de novo. Eu lembro que eu não contei para ninguém, só os meus pais sabiam, as pessoas mais próximas, algumas amigas muito, muito íntimas, e eu não queria contar, porque era uma dor que eu não sabia lidar. E passados 1 ano, eu lembro que foi quase 1 ano mais ou menos, acho que não chegou a dar 1 ano. E eu cheguei no mês, acho que era 9 meses, não foi 1 ano. Eu cheguei no mês que eu pensei assim, nossa, nesse mês o meu filho iria nascer. E eu tinha uma profecia de uma amiga minha, né, que sempre rezou muito por mim. E ela falava que o nosso primeiro filho seria uma menina e que se chamaria Clara. Que Deus nos daria uma menina e chamaria Clara. E na semana que, né, tomando a medicação, tomando muita progesterona, tentando segurar aquela gestação, o Wagner sonhou com uma menina. E essa menina se despedia dele. Ela soltava das mãozinhas, né? Soltava as mãozinhas dele. E a gente teve a certeza, a confirmação de que nós tínhamos uma menina. E lembramos da profecia. Que a nossa primeira filha se chamaria Clara. E nós batizamos espiritualmente essa criança. É muito importante batizar uma criança não nascida. Ter a intenção de batizar, o batismo de intenção. E ali nós demos um nome para ela, de Clara. E no céu, alguém me chama de mãe. E isso é muito lindo quando eu paro para pensar, meu Deus, no céu eu tenho um filho que me chama de mãe, que intercede por mim junto a Deus. E muitas mulheres que perdem um bebê falam assim, eu tenho um anjo, agora eu tenho um anjo no céu. Nós temos
uma pessoa, a alma dela está no céu. É uma pessoa que assiste do lado de Deus. Eu tenho uma alma que foi gerada por mim, pelo meu esposo, né? O nosso filho que está no céu. E intercede por nós. Só que para conseguir falar tudo isso, para conseguir expor sem chorar, eu vivi um processo. 1 ano só para aceitar, 1 ano para conseguir falar. Foi quando Deus incomodou meu coração e eu postei pela primeira vez. Postei sobre a perda gestacional que a gente teve e as pessoas tiveram acesso àquilo. E, né, foram passando-se os meses, os anos e os filhos não vinham. E eu sempre tive muito o seguinte pensamento: eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance. E o que eu não consigo fazer, só o Senhor pode fazer. Então eu cumpro a minha parte e rezo e tenho fé que Deus, se for da vontade dele, vai nos encaminhar essa criança. Mas eu preciso confiar que o tempo de Deus é perfeito, né? Então o tempo ele foi passando e eu fui aprendendo a lidar com essa dor, aprendendo a lidar com esse sofrimento, aprendendo a lidar que eu não era vítima e que se Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque Ele tinha um propósito. E a minha intenção quando eu postei, que foi muito difícil ter coragem de postar isso, porque eu estou expondo uma ferida para muitas pessoas, pessoas que são minhas amigas e pessoas que não são próximas a mim. Então ali eu tive muita inspiração de Deus e confirmação de que era para postar, com a intenção de que mulheres que tivessem vivido o aborto pudessem encontrar naquilo que eu estava vivendo um consolo. Porque Deus continua sendo bom. Sim. Deus levou o nosso filho, né? Não pude viver a gestação, mas ele continua sendo bom. E tudo que Deus faz é bom. É muita intimidade com Deus, né? Muito propósito para chegar nesse, né, do jeito que você fala hoje. Porque principalmente, né, a gente precisa viver um luto. E um luto a gente se vive muitos dias chorando, muitos dias precisando de alguém para desabafar, e outros dias precisando ficar em silêncio porque você não quer falar sobre aquilo. Então, isso é viver o luto, né? São fases. E essas fases, muitas vezes, as pessoas, às vezes, né, a gente repete, né? Quando a gente vive a dor do luto, a gente é repetitivo em algumas coisas com as pessoas que a gente mais ama. E isso, a gente saber acolher isso também vai fazer muita diferença. Recentemente, nós também passamos por isso, né? Até comentei com você que a minha irmã, né, a Mabi, teve uma perda gestacional e eu conversava com ela, né? Às vezes a gente se culpa, a gente tenta achar algum culpado ou algo assim, mas Deus sabe de todas as coisas. E isso de usar a nossa ferida para curar outras pessoas, eu sempre uso, vocês estão do outro lado, né, da dor do luto, mas muitas vezes eu uso a minha maternidade também, não para falar assim, ai, não é bom, não, é o contrário, para mostrar que tem muitas adversidades, que a gente passa por algumas fases difíceis, mas que cada segundo vale a pena. Não tem nada melhor que você chegar em casa, você encontra teu filho, você vê ele com saúde, ele tá bagunçando, às vezes a gente precisa tomar cuidado até com isso. Porque às vezes o filho tá bagunçando e, graças a Deus, tá fazendo bagunça, tá animado, tá conversando. Porque se não estivesse, a gente estaria reclamando também. E isso tem muito sobre a nossa murmuração e sobre a questão de se colocar como vítima. Porque a partir do momento que a gente se coloca como vítima, dificilmente a gente vai superar aquilo. Dificilmente a gente vai olhar assim, foi assim. A minha ferida vai ser usada como um propósito, eu posso curar através da minha ferida outras pessoas e eu vou precisar superar isso, porque a minha vida continua, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom e eu vou ter que aprender, é como se fosse um novo aprendizado, né? A gente aprende e a gente vai ter que retomar o caminho. Então, quando eu também comecei para as redes sociais, eu tinha muitos problemas com meu filho mais novo, e eu não sabia muito bem lidar com aquilo, porque além de ser mãe dele, eu sou professora. E eu lembro de uma crise que ele teve na escola, e eu sou muito emotiva, né? Eu choro por tudo. E eu levei ele na escola chorando porque ele me agarrava. E me falaram assim, nossa, mas filho de uma professora? E aquilo me jogou no chão. E eu pensava assim, mas poxa, né, eu queria apoio das pessoas, eu não queria que me dissessem que eu tinha que saber lidar porque eu era professora.
E aí eu fui para aquilo, eu falei, não, eu devo ser uma péssima profissional, porque pensou, eu não consigo conter o meu filho fica chorando na escola, meu filho não quer ficar. E aquilo ficou comigo, aquilo doía. Até um dia que eu fui conversar com a coordenação e com as professoras, e eles me falaram uma coisa. Você está se culpando por quê? Você é a mãe dele ou você é a professora dele? Eu falei, eu sou a mãe. Pronto. Ele não te enxerga como a professora dele. E não é isso que você quer, porque você é a mãe. Então não é porque a gente tem uma vida na fé bem estruturada, não é porque eu sou uma boa profissional, isso é Deus usando a gente para curar outras pessoas e para nos ensinar algo também. Não quer dizer que a gente tem uma fé bem estruturada, que a gente, eu brinco que a gente tem um alecrim do campo dourado, que a gente não pode passar por adversidades. Às vezes a gente precisa também para tirar um ensinamento. E isso de se culpar, eu falo, a maternidade é uma coisa que a gente precisa aprender a equilibrar. Porque vira e mexe a gente está se culpando porque não ficou o tempo suficiente. E eu lembro até hoje, numa conversa com o padre me disse hoje, o padre me disse assim, os teus filhos precisam entender que a mãe precisa trabalhar. E tá tudo bem. Eles vão entender que o teu esforço tem um porquê. E se você se culpa, eles não vão entender, porque você está se culpando. Então, a primeira a mostrar que o teu trabalho também é importante para eles é você mesma. Então, isso vai dando uma nova visão, sabe? Eu não deixo de ser menos mãe porque eu trabalho, eu não deixo de ser menos mãe porque às vezes a gente tem que organizar a rotina da casa, porque a gente tem alguma coisa que vai sair fora do normal ali. Então, isso tudo é aprender a viver, equilibrar e principalmente a gente assumir o papel de protagonista na nossa própria vida. Deixar o vitimismo, a murmuração, porque eu sempre falo, a murmuração joga a gente anos de atrás. A gente vive cansado, a gente esquece de olhar as coisas boas que a gente tem, né? A gente falava esses dias, hoje a gente tem um trabalho, a gente tem uma família, a gente tem um carro, a gente tem em casa o que comer, então eu falo, a gente tem muito mais coisas para agradecer do que olhar para as coisas ruins, né? E se lamentar. Exatamente. E para a gente finalizar essa conversa sobre a questão da gestação, você, depois que você teve a perda, você acabou descobrindo que tinha algumas coisas que fizeram, levaram a esse aborto, uma condição que você acabou descobrindo. Como que foi esse processo? Porque você dizia para mim que não é todo mundo que consegue, que demora, porque é difícil. Você consegue contar para nós? Então, né, vivi essa dor em 2021 e eu queria uma resposta. Mas como assim eu perdi um filho? Eu simplesmente perdi um filho? E como que vai ser? E eu comecei a investigar. E esse processo dura-se até hoje, né? Eu tive a perda gestacional em janeiro, nos mudamos para a reserva em fevereiro. Quando foi meados de abril, eu lembro que eu fui para o primeiro médico, que eu, pesquisando ali, encontrei que tratava essa questão de fertilidade, que foi em Telêmaco. Então, fiz ali uns exames iniciais para a gente ver se descobria alguma coisa. E até então, tudo normal, os dois são saudáveis, não continuava sem ter resposta. E passou-se ali praticamente um ano, não engravidei novamente, e aquilo gerou em mim uma ansiedade muito grande. Porque a espera pelos filhos, ela é feita de fases, né? A primeira fase é a da negação. Você não acredita que você está passando por isso. Você não aceita que você não consegue gerar novamente e você começa a se revoltar. Aí é o ponto-chave. Se você não tem uma vida com Deus, você entra em depressão, você murmura, você desgasta o teu casamento. Quantas coisas que podem acontecer se nessa primeira fase você não tiver uma maturidade espiritual. E depois, no segundo ano, já em 2022, eu conheci outro médico em Ponta Grossa e comecei ali com ele uma investigação mais profunda. Fiz exames de imagem que até então eu não tinha feito, ultrassom com preparo intestinal para mapeamento de endometriose, fiz a esterossalpingografia com sedação, para a gente ver se não tinha obstrução ali na trompa, né? Fiz vários exames de sangue, inumeráveis, incontáveis. Se eu fosse contar assim, quantas vezes eu fui no laboratório, que eu perderia a conta. Muitas vezes. Muitos exames de sangue. E passou-se também o ano de 2022 sem respostas. Até então, tudo saudável, exames ok, não tem nada de errado, tá fértil, tá ovulando,
o corpo está saudável, nada que explicasse aquela perda. Entramos em 2023 e eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava não ter resposta. Mas como assim não tem nada? Não tem nada e eu não consigo engravidar? Por isso que eu falo que é um processo. Em 2023, conheço outro médico, agora na cidade de Curitiba. Vou para Curitiba, começo um tratamento ali e questionando, olha, vamos fazer exames que a gente não fez ainda. Vamos descobrir, deve ter alguma coisa. Mais uma série de exames, cariótipo, para ver compatibilidade genética, alguns exames de trombofilia, o antimuleriano, porque nós mulheres nascemos já com os nossos óvulos e a gente vai perdendo no decorrer da nossa vida. Então, às vezes, tem muitas mulheres que entram numa menopausa precoce, né? Não tem mais óvulos ali. E são novas, né? Mulheres que não pensam, talvez, em engravidar. O quanto essa conversa é importante, porque tem mulheres que estão assistindo a gente que talvez não pensam em engravidar e nem sabem que podem ter um problema. Então, eu fiz exame para ver como que estava o antimuleriano, tudo jóia, tudo ok, e continuei sem resposta. Então, passa, Adri, o ano de 2023 e eu continuo sem resposta. E aquilo gerava em mim um sentimento que eu não sei nem descrever para você. Era uma angústia, é uma sensação, meu Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar meu corpo? E eu comecei um processo de mudar a minha saúde. A alimentação, o que eu consumia. Ali eu fui tendo uma reeducação alimentar, né? Eu e meu marido, para deixar o nosso corpo o mais saudável possível. Então, paralelo a esses tratamentos, os médicos que eu ia, né, eu conheci muitos outros médicos de forma online pelo Instagram, né, comecei a fazer protocolos, comecei a praticar atividade física diária, né, melhorei assim, a minha alimentação 90%. Tudo aquilo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fazia. Mas ainda eu achava que não era o suficiente, porque eu ainda continuava sem resposta. Então, no ano passado, em 2024, eu conheço a doutora Melissa Abelha, e eu até falo o nome dela, porque foi uma médica chave nesse processo, né, nessa longa caminhada e dolorosa caminhada. E ela atende em Brasília, e eu consegui consultar com ela por meio de teleconsulta. E ali ela tem toda uma especialização na naprotecnologia. A naprotecnologia ela é uma ciência que ajuda mulheres a conseguir engravidar sob a visão católica da igreja. Então, ela é uma médica católica que vai ter essa visão daquilo que é lícito, daquilo que a igreja aceita, até onde nós podemos ir com os tratamentos, só que usando a ciência a nosso favor. O que eu posso fazer? Então, a metodologia dela é completamente diferente. Quem tiver interesse, pesquise sobre a naprotecnologia, porque é uma forma que olha a mulher como um todo. São exames muito específicos. E ali nós fizemos uma investigação completa de trombofilia. Exames que vão para fora do país, exames muito complexos, exames difíceis de serem feitos. Foi difícil achar os laboratórios que fizessem esse exame. E porque eu já tinha feito alguns exames, que eu já tinha comentado com você sobre a trombofilia e não tinha tido nada. Mas esses exames foram extremamente específicos. Vamos investigar, né, o protocolo da doutora, para a gente descartar. A hora que a gente descartar, a gente, né, desconsidera isso. E no tratamento, né, fazendo já essa parte de diagnóstico, nas primeiras consultas com ela, fiz todos esses exames, fiz uma outra ultrassom, uma ressonância, na realidade, para ver todo o meu endométrio, como estava o meu ovário, se tinha algo que não tinha sido visto ainda. E aí nós chegamos numa resposta. Aí eu descobri a trombofilia, que é eu não sei se eu vou saber falar o nome, mas é o poliformismo de Pai tipo 1, que é o 4G, que o normal ele é o 5G, 5G, e o meu ele deu 4G, 5G. Então eu tenho uma trombofilia, que eu nasci com ela, né, desde o meu nascimento. Então, né, após vários exames, já tendo feito exames da trombofilia antes, mas com esses exames a gente teve esse diagnóstico. Com a ressonância a gente viu ali uma leve endometriose. Então fizemos uma cirurgia também, né, para retirada dessa endometriose, que graças a Deus não era profunda, era muito leve, ali ela estava escondidinha, mas fizemos a cirurgia e começamos uma medicação para a trombofilia. Então, o ano passado, veja só, 2021, 2022, 2023, no ano passado eu consegui ter respostas. Então, uma mulher, para ela descobrir a endometriose, leva-se de 5 a 10 anos.
E o que é endometriose? A endometriose, todo o nosso sangramento ali, né, do período menstrual, ele vai se acumulando, ele vai se retendo, ele vai juntando ali algo dentro do nosso ovário, nas trompas, e pode até tomar alguns órgãos. Então é muito séria a endometriose. Tem mulheres que têm que tirar alguns órgãos porque já foi comprometido. Então, assim, dores muito fortes no período menstrual de cólica, né? Mulheres que engordam, emagrecem muito fácil, que têm desconforto. E leva-se muitas vezes uma vida para descobrir, né? Mulheres que vivem com isso anos e anos, e a endometriose, ela não tem cura. Eu fiz a cirurgia, mas ela pode voltar a qualquer momento. Hoje em dia eu controlo com a alimentação, né? Tento ter um estilo de vida saudável, fiz essa cirurgia, mas não tomo assim nenhuma medicação, porque muitos médicos indicam anticoncepcional para quem tem endometriose. E anticoncepcional não é tratamento. Ele vai mascarar a tua doença. Então, desde então eu tenho feito, né? Fiz ali com a doutora Melissa, né, no ano de 2024, a gente descobriu esses diagnósticos, eu tive um norte, eu sei o que eu tenho, agora vamos seguir por aqui. E nesse ano de 2025, ela me fez uma indicação da hidrotubação. Então veja só, nesse universo da fertilidade, quantos tratamentos e possibilidades que a gente tem. Então a gente nunca pode desistir, porque sempre tem algo que pode nos ajudar. Então no início do ano fiz o procedimento com a hidrotubação, e conheço, né, que a doutora Melissa lá de Brasília não poderia fazer o tratamento, eu não tinha como ir para lá. Então ela me indicou a doutora Ana Paula, que atende em Ponta Grossa. Fizemos a sessão de hidrotubação, ela é feita durante o ciclo em 3 sessões. Então fizemos a hidrotubação, que é um líquido injetável para tratar todo tipo de bactéria, né? O marido e a mulher fazem o tratamento juntos, né? A medicação ela é para os dois. E é um tratamento que era usado muito antigamente pelos médicos para a fertilidade, mas depois do advento da fertilização in vitro, ele caiu em desuso. Os médicos não indicam mais, então é raríssimo hoje você achar médicos que fazem a hidrotubação. A doutora Ana Paula é uma das pouquíssimas que tem no Paraná que fazem esse procedimento. Então, né, comecei o tratamento com ela, a doutora Ana Paula tem me acompanhado também, né, desde janeiro até agora. E tive as respostas que eu queria ter. Sei o que eu tenho feito um tratamento, mas os filhos ainda não vieram. E como lidar com isso, né? Já fui nos médicos que mais poderiam me ajudar, já fiz e tenho feito muitos tratamentos, mas eu continuo não conseguindo engravidar. Desde 2021, que eu tive a perda gestacional, eu nunca mais tive um positivo. Então, lidar com isso, lidar com o desgaste emocional, com o desgaste financeiro desses tratamentos, Sim. Porque não é barato. Você precisa ter um psicológico muito forte, mas acima de tudo, você precisa ter uma vida de oração diária. Sim. E é aí que entra a chave desse podcast, Mulheres com Propósito. Não é só a dor da infertilidade. As mulheres que estão assistindo, cada uma vive uma dor diferente. Cada uma carrega a sua cruz, cada uma tem o seu sofrimento, mas como que eu lido com esse sofrimento? Como que eu encaro a dor? Como que eu encaro essa situação difícil que eu estou vivendo? Eu preciso buscar naquele que pode me curar. Eu preciso buscar naquele que vai sarar a minha dor, que vai enxugar as minhas lágrimas, porque eu estou aqui falando para você. Mas amanhã eu choro. Sim. No outro dia eu estou feliz de novo. E no outro dia eu choro. E no outro dia eu falo, Senhor, eu não aguento mais. E daí no outro mês eu já tô animada de novo. Então, assim, não é porque eu tenho Deus que eu sou sempre forte. Mas em Deus eu consigo suportar essa dor. Isso. Que não é uma dor fácil, não é uma cruz leve. Mas se nós temos o propósito, se nós temos intimidade com Deus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Sim. E Ele nos ajuda a falar da cruz. Porque quando eu falo que Deus é bom, legal, Deus é bom. Mas Ele está concedendo os pedidos que eu tenho feito para Ele. A partir do momento que eu tenho feito incessantemente um pedido para Deus e Ele não me concede, aí sim eu provo que Deus é bom. Porque eu continuo confiando nele, amando e servindo, mesmo que Ele não conceda o maior sonho do meu coração. Exato. Que é ser mãe. Que é muito doloroso, que eu fico emocionada, porque eu já conhecia a tua história, sei de toda a luta, mas a gente usa muito a tua história para alinhar com as histórias das pessoas que nos assistem, porque
As pessoas olham principalmente para mim, que as pessoas olham assim, é de ferro, né? As pessoas têm muito essa visão que a Adriele não sente, ou a Adriele é de ferro. Até eu lancei uma enquete, porque muitas pessoas falaram, você é tão sério, parece que você não sente, né, as coisas. E é totalmente o contrário. Porque assim, perante Deus, Ele conhece o mais íntimo do meu coração. Ele sabe de todas as vezes que a gente deita a cabeça no travesseiro e diz, Senhor, eu não tô aguentando mais. E chora. Senhor, eu não tô aguentando mais, vou desistir, vou abandonar. E no outro dia pela manhã Ele renova o teu ânimo e diz, não, meu filho, o teu propósito, a gente vai seguir firme. É no momento certo, no tempo certo, e talvez não seja do jeito que você quer. E ouvir isso de Deus, talvez, para muitos seja um choque. Mas para gente que confirma que Deus é bom mesmo quando a gente não é atendido, eu diria assim que a gente viver nuclearmente o que é carregar a nossa cruz e aceitar que a gente luta enquanto ser humano, a gente leva as nossas necessidades e principalmente, eu sempre falo assim que quando a gente está prestes a desistir de algo, ou quando a gente fala, Senhor, a cruz pesou, eu não vou aguentar, Deus sempre vai, eu sempre falo, à noite a gente está destruído e pela manhã Deus fala, não, meu filho, eu estou segurando na pontinha da tua cruz e a gente está indo junto. Para as outras pessoas que olham de fora, talvez falam, não é possível. A pessoa passou por tudo que passou e ainda assim enxerga a vida com positividade. Mas isso é o que a gente falava. É não assumir a vítima assumir a vida como vítima. E sim como tendo um propósito. E isso leva um tempo. Então, às vezes, esse tempo perdure. O teu tempo tem sido de anos, não tem sido de dias, de meses, igual nós gostamos, né? Seres humanos, a nossa carne, ela necessita para semana. A gente quer as coisas, eu falo, Senhor, se puder para semana. Às vezes a gente fala para amanhã, se tiver jeito. Mas às vezes Deus não, Deus está fortalecendo, Deus está preparando. Do primeiro dia que você descobriu o teu sim, para o dia de hoje, quanto você está mais fortalecida? E quanto nas tuas redes sociais hoje, é um lugar que as pessoas também podem te procurar e buscar o fortalecimento. Porque mesmo com toda a tua história de vida, com a tua trajetória, você ainda consegue dizer para as pessoas, eu sigo um Deus que vale a pena e eu sigo um Deus que é muito bom. E quando eu fui para as redes sociais, eu tinha muito em mente, ir por qualquer pessoa, mas ir com um propósito. Às vezes uma pessoa vai escutar e vai servir para ela. E eu acho que isso já é o suficiente. A gente não pensa em transformação de grandes massas, mas aquela que Deus encaminha para ser naquele momento. É isso que eu acredito muito. E eu acredito assim que quando eu assumi meu ministério, né, que nós somos ministros da Eucaristia, eu tinha uma facilidade de comunicação. Assim, normal como qualquer pessoa. Mas quando Deus me fez o chamado, que era um momento muito difícil da minha vida, e eu tava chorando, assumi o chamado chorando, porque eu falava, Senhor, eu não vou dar conta. E aí eu lembro assim que eu comecei a melhorar muito, assim, eu era mais reflexiva, porque eu não podia falar qualquer coisa, porque tinha pessoas ali que podiam ter as vidas impactadas negativamente com aquilo. Eu estava à frente de um lugar muito importante. E não importante para mim, Adriele, necessariamente, mas eu estava, através de mim, Deus estava me usando para falar com outras pessoas. E aí eu ficava pensando, né, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca. E a partir desse tempo a gente fica mais reflexiva, pensa mais no que vai dizer para as pessoas. E isso eu falo assim que foi uma transição vai fazer 3 anos que eu assumi, exatamente. São 2 anos e tanto que eu melhorei na comunicação, porque foi quando Deus me chamou e eu não tinha capacidade e Deus me falou, não quero você, eu vou te capacitar, eu quero você do jeitinho que você é. E Deus foi me capacitando dia a dia, que eu fui criando coragem para ir para redes sociais, fui criando coragem para falar com as pessoas, mas não por mim mesma. Hoje eu vejo, não é a Adriele muitas vezes, é Deus que usa o meu dom da fala para levar o que ele precisa. E isso foi um processo. Às vezes eu tinha vergonha, às vezes eu falava que, né, aqui no Paraná, reserva, que fiasco muitas vezes, né? Mas eu pensava assim, não, se Deus me deu, se Deus me oportunizou, porque tem um sentido. Então, desde que eu assumi, eu falo assim, foi uma transição, uma chave de virada mesmo.
do dia que Deus me chamou para esse propósito e da transformação na fala e na comunicação, eu tenho certeza de tudo que eu tenho hoje de capacidade de fala, e, claro, eu tenho muito a melhorar, mas é Deus. Se não fosse Ele, acho que não teria evoluído. Verdade. E é interessante, né, você comentar isso sobre o quanto Deus nos leva, né, nos usa dentro do nosso chamado, do nosso ministério, porque quantas mulheres me procuram nas redes sociais, me mandam mensagem falando: Karina, eu passei pelo mesmo que você. Eu também tive uma perda gestacional. E o seu testemunho me dá força de continuar acreditando que Deus não me esqueceu, que Deus não me abandonou, que Deus continua olhando por mim. E o quanto é importante. É como se as mulheres elas se sentissem acolhidas. Quem sofre uma perda gestacional não tem com quem conversar. Não tem com quem partilhar. E por mais que você queira compartilhar com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua irmã, com alguma pessoa próxima a você, se ela não viveu essa experiência, ela pode até te acolher. Mas ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela não vai entender a dor. Por isso que é tão importante nós conseguirmos falar e termos essa rede de apoio, essas pessoas que vão nos ajudar, né? Falar sobre isso e eu poder encontrar no outro um apoio, né? Então, eu vejo muito como uma missão que as minhas redes sociais sejam esse lugar de acolhimento, que mulheres que passaram por essa dor do luto, por essa perda gestacional, elas possam encontrar no meu testemunho força para buscar tratamento, porque muitas mulheres, né, simplesmente vivem isso e não buscam tratamento. Eu vou ficar esperando. Vou ficar esperando que quando for a hora de Deus vai acontecer. Sim, quando for a hora de Deus vai acontecer. Mas nós precisamos também olhar para a nossa vida, né? Quantas coisas eu aprendi nesse processo? A minha saúde melhorou, meu estilo de vida melhorou, quantos ganhos eu tive, né? Se for somar aí, a perda de peso que eu tive, a perda de peso que meu esposo teve, a qualidade de vida que nós tivemos, e tudo isso foi motivado pelo processo de querer engravidar. Então, eu colhi muitos frutos e colho até então dessa infertilidade. Não gosto de usar essa palavra, mas eu colho muitos frutos desse tempo de espera. Né? Quantos filhos espirituais Deus nos confiou? Desde que nós chegamos em reserva, nós ganhamos mais de 7 afilhados. Oh, glória a Deus. Então, Deus nos confiou filhos espirituais, Deus nos confiou um grupo de oração, Deus nos confiou jovens. E nesse processo, né, falando do propósito de Deus, de te plantar no lugar que Ele deseja que você floresça, nós criamos, né, um grupo de mulheres, nós temos um grupo de mulheres aqui em reserva que vivem à espera pelos filhos. E a gente se reúne para rezar, a gente se fortalece, a gente partilha, a gente conversa, e nós temos visto testemunhos. Né? Então, você mulher que mora aqui em reserva, porque esses encontros são presenciais, que você queira realmente encontrar essa rede de apoio, esse acolhimento, que você possa realmente, né, vir conversar comigo ou conversar com a Adri, depois eu posso deixar com a Adri o meu contato também, porque o quanto é importante nós nos sentirmos acolhidas e amadas. Então esse grupo foi um mover do Senhor realmente, as mulheres que participam, a gente se fortalece, a gente reza o terço juntas e Deus vai nos sustentando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai curando o nosso coração. E algo assim que é muito importante também para quem já viveu a perda, quem já passou por esse processo, e que me perguntam muito no meu Instagram também, como que a gente se alegra com cada mulher que engravida à nossa volta. Isso que eu ia te perguntar. Como que a gente se alegra quando eu quero muito engravidar e vamos dar um exemplo aqui, a minha irmã engravida. E eu queria tanto isso. E como que essa experiência, ela fala do nosso coração e da nossa intimidade com Deus. Porque se eu não me alegro com uma mulher que engravida, eu estou rejeitando a gestação. Eu estou criando um sentimento de aversão à maternidade. E eu estou atraindo isso para mim. E o exercício de se alegrar, de celebrar, de louvar cada nova vida, cada mulher próxima a mim, ou não tão próxima, que engravida, vai fortalecendo o meu coração e vai gerando no meu coração a maternidade. Quanto mais eu me alegro com a graça de outras mulheres, mais o Senhor me abençoa, mais o Senhor me cura. Então nós precisamos olhar para dentro do nosso coração se nós não estamos nos tornando mulheres amarguradas, mulheres infelizes que não se alegram mais com a alegria do outro,
que vivem em função disso, a vida gira em torno de gerar um filho, esquecem do marido, esquecem do matrimônio, né? Tornam ali o casamento algo pesado. Eu preciso engravidar, e período fértil, ciclo menstrual, tem que namorar tal dia, tal dia, tal dia, o casamento vai se tornando algo mecânico. Então nós precisamos cuidar para que aquilo que Deus nos permite viver, a nossa cruz, não nos tire do propósito, do chamado de Deus. E vigiar como eu tenho sido, que esposa eu tenho sido, que mulher eu tenho sido, como eu tenho cuidado do meu marido, como eu tenho cuidado das coisas de Deus. As pessoas que convivem à nossa volta precisam ver em nós. Eu sei que ela está passando, né, por uma dor, por uma provação, mas eu vejo que o Espírito Santo habita nela. E quando alguém olha para você, né, o que eles veem em você? Você que está nos assistindo, quando alguém chega para conversar, pedir um conselho, quando conta algo da vida, como que nós reagimos? Nós precisamos ser a mulher segundo o coração de Deus. E o que é a mulher segundo o coração de Deus? É aquela que ama incondicionalmente, independente do estado de vida que ela está, né, que ela está vivendo, que ela está passando. E a infertilidade, a espera pelos filhos, não pode ser um motivo de tristeza. Nós precisamos entender nessa dor o que Deus quer fazer em nós nesse tempo. E isso que a Karina falava, né, sobre como que as pessoas nos olham para nós e como nós somos realmente. Isso não é só sobre a luta da questão da gestação, de todo o processo, mas em todas as áreas da nossa vida, porque se nós não nos alegrarmos com as conquistas dos outros ou com o que o outro está vivendo, isso fala muito sobre nós. Eu acredito muito assim que desde uma conquista, às vezes a pessoa sempre vai olhar pelo lado, comprou um carro, né? Vou usar um exemplo assim bem genérico. Comprou um carro, mas é financiado? Não, mas ele comprou porque ele trabalha, ele comprou porque é algo que vai mudar a vida da família dele, e a gente sempre precisa olhar por esse lado. E não é porque a gente fala isso que hoje o nosso dia a dia é perfeito, porque não é. Não é porque a gente não tenha problemas na vida pessoal, no trabalho, ou seja, na área que a gente está. Não é isso. O que a gente está tentando falar para você, mulher, para você que está nos assistindo, é que mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, a gente diz que ainda vale a pena a gente ser fiel, ainda vale a pena a gente tentar, ainda vale a pena a gente se esforçar e ainda assim vale a pena a gente ser bom. Porque todo bem que a gente faz para outra pessoa, muitas vezes o ser humano em si ele não vai enxergar, mas quem realmente importa é que Deus vai estar vendo o que a gente tem feito. E as boas ações, o que a gente tem para levar desse mundo, é o que nós temos feito de bom. E se nós tivermos isso para apresentar a Deus, eu acredito que a gente viveu bem e é isso que realmente vai importar. Deus conhece o nosso coração. Então mesmo quando a gente passa por qualquer problema familiar, uma dor de luto, que a gente viva esse tempo da dificuldade, que a gente viva, consiga se expressar, consiga colocar para fora aquilo que a gente sente, mas principalmente que a gente assuma o nosso papel e a gente reaja, a gente tenha forças para seguir em frente. Porque se nós perguntarmos hoje aqui e focarmos no problema que a gente tem, provavelmente a gente vai ter muita coisa para contar, mas a gente nunca pode olhar só por esse lado. A gente sempre tem que olhar. Às vezes nós estamos com meio copo d'água. A gente só fala, nossa, mas falta metade para encher. E a gente não presta atenção que já tem meio cheio. Então a gente foca no que está mais cheio, no lado mais bom. E talvez a Karina fala, nas redes sociais, principalmente quando eu vou falar sobre violência doméstica ou qualquer coisa em questão que envolve a mulher. A gente fala sobre essa questão porque a gente já viveu em algum momento. É o uso da nossa ferida em si para conseguir passar para vocês. Então, quando a gente vai apresentar alguma coisa, não que aquilo seja fácil a gente expor, mas é porque a gente vê necessidade e vê no propósito que, se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja a partir daquilo que já me fez sofrer, a gente vai ter ganhado e a gente vai ter alcançado muito do que a gente acredita. Karina, eu fiz uma colinha porque tem seguidor que mandou algumas perguntas. Eu selecionei 2, mas tem outras várias que depois eu encaminho e quem sabe a gente encaminha para a pessoa. Perfeito. Essa seguidora, ela mandou assim: sempre começa um propósito com Deus e chega um determinado tempo, não consigo ir adiante. Qual dica você me daria? O problema da nossa geração, Adri, é a constância. A gente se propõe a fazer muitas coisas,
mas nem todas nós finalizamos. E assim é na nossa vida com Deus. A gente se propõe muitas vezes, eu vou fazer uma novena nessa intenção. Chega lá no 5º dia, no 4º dia, já não termina a novena. Eu vou fazer o propósito de ir na missa diária. Chega lá num ponto e não consegue mais. Muitas vezes o mínimo, né, que é ir na missa no domingo, na celebração, né, nas capelas no domingo, a gente não consegue. E isso diz muito sobre a constância e a perseverança que nós temos. Diz muito sobre nós, sobre quem nós somos. Então, como que eu faço para eu ter um propósito? Como que eu faço para começar ali uma penitência? Começar um período ali, eu vou fazer um jejum específico e ir até o final. É tendo a consciência de que Deus, a partir do momento que eu fiz um combinado com Ele, entre aspas, Ele espera a minha parte. Né? Eu me comprometi ali o rosário da madrugada, né? Nós estamos agora na quaresma. Então você fez um propósito com Deus. Estou dando um exemplo aqui. Vou fazer o rosário durante 40 dias, 4 horas da manhã. E chega lá no 10º dia você desanima. Deus continua te esperando às 4 horas da manhã. Você marcou um encontro com alguém e você não foi. Imagina você marcar um encontro com Deus e você faltar? Isso é muito sério. Né? Como que eu marco um encontro com Deus e eu não vou? E quanto mais nós insistimos, mais nós alcançamos constância. Então, se eu quero ter uma vida de oração diária, eu vou começar no pouco. Um outro erro muito grande é você querer fazer grandes coisas. Eu vou fazer um propósito de rezar o rosário todo dia. Mas não reza nem o terço bem rezado. Não reza nem a dezena. Então, começar no pouco. Olha, eu vou começar rezando bem rezado a dezena. Na outra semana, vou rezar o terço todo dia. Na outra semana, vou rezar 2 terços. Então, a gente começar no pouco, né? Nas coisas pequenas e sermos fiéis nas coisas pequenas. Ter ali 10 minutos por dia, ler o evangelho do dia, ler o salmo do dia, pegar ali o livro da Bíblia, estudar aquele livro, capítulo a capítulo. Eu vou pegar provérbios, tem 31 capítulos, vou ler ali nos 31 dias do mês, cada dia um provérbio. Então as pessoas elas querem algo grande, querem fazer as coisas grandes e não fazem as coisas pequenas. Então a principal dica assim, que eu poderia dar para você ter um propósito com Deus e um propósito de oração é começar. Só começa. Independente do dia, começa e faça aquilo que é possível, aquilo que você consegue. E o restante vem e acresce. Aqui a outra colocou assim: como ser fiel e ser disciplinada na minha vida com Deus. Ela colocou 4 perguntas à mesma pessoa, achei muito interessante. Porque ela colocava aqui que ela acha que toda vez que ela começa alguma coisa, ela tem falhado. E essa falha gera uma culpa. Ela escreveu em 4 caixinhas, tentando se expressar ali. Então ela só falou, eu peguei como ser fiel e ser disciplinada com Deus, mas como entender esse processo de falha, porque ela fica, eu falei, e de não retoma, né? É muito isso da outra pergunta, né? Você aceitar que você está começando ali uma caminhada com Deus, ou né, você já tem uma caminhada com Deus, mas você quer adentrar águas mais profundas. E se você não conseguiu, se você caiu, o que você vai fazer? Você vai levantar. Você vai falar, Senhor, me ajuda, me dá força e seguir no outro dia, né? É como um pecado. Eu caí nesse pecado. É ter a coragem de procurar um sacerdote, confessar e continuar a vida. Então, assim, nem sempre nós vamos cumprir 100% um propósito, né? Muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida que talvez a gente não consiga realmente cumprir aquilo, ser fiel naquilo que a gente se propôs. Mas se você se culpar, o que vai resolver? Não vai resolver nada. Então, isso é algo que a gente vai adquirindo muito com o tempo, né? Essa maturidade que vem com os anos, com a nossa experiência, né? A gente vai entendendo que não precisa a gente se culpar tanto. E não só na nossa vida de oração, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque a culpa, ela não leva a lugar nenhum, né? A culpa, a vergonha, o sentimento de derrota, nós sabemos que isso vem do demônio. E nós precisamos renunciar a isso, renunciar àquilo que não vem de Deus. Porque o tempo todo ele está tentando nos derrotar. Né? Se a gente faz um propósito de oração, o tempo todo o inimigo de Deus ele vai tentar nos destruir, nos desanimar daquele propósito. Você não consegue, você não é capaz,
você não vai conseguir levantar na madrugada, você não tem constância, ele nos acusa. Ele nos acusa, mas nós temos um Deus que morreu na cruz por nós e que nos defende. Um Deus que aceita os nossos recomeços diários. E quando eu entendo que eu tenho um Deus que me ama incondicionalmente, independente se eu pequei ou não, se eu caí ou não, eu entendo que eu posso começar de novo. E você sabe que as pessoas não sabem, né? Mas os padres, eles agendam horários, muitos não sabem, para aconselhamento, né? Para direcionamento. Sim. E isso é algo muito valioso. Então, aqui em Reserva, a gente tem esse direcionamento. E uma vez eu perguntava pro padre, eu falei, padre, tem dia que eu não tô conseguindo rezar, né? E eu começo a rezar e dorme, e uma canseira. E daí ele falou, mas durante o dia você não fala com Deus quando você tá dirigindo? Eu falei, eu vou conversando, né? Porque isso é algo, é um amigo íntimo da gente. Ele tá ali com a gente, tá dirigindo, ele tá do meu lado. E aí a gente vai lá, meu Deus, me ajuda hoje, foi tão difícil, né? Que amanhã seja mais leve, passa à frente. A gente tá todo momento ali. E ele dizia, mas você acha que isso não é uma oração? Isso, a tua intimidade de falar com ele, como próximo de você, você acha que isso não vai valer para ele? Ele falou, a oração ela não é uma obrigação. E quando a gente vê ela como uma obrigação, muito do sentido e do propósito que ela tem na nossa vida, a gente acaba perdendo. E daí ele dizia assim, as pessoas hoje em dia, isso do rosário que você usou, a pessoa fala, eu não rezo rosário, eu não sou digno. Porque eu não consigo, mas eu rezo em casa, eu vou na igreja, faço uma visita ao Santíssimo, eu vou na missa. As pessoas têm que parar de se comparar, porque para chegar no teu propósito hoje, que você acorda às 4 da manhã, foi um processo, não foi ontem que você falou, eu vou acordar e vou conseguir. Foi um processo. Assim como tudo na vida, a oração é um processo, é um período que a gente precisa se encorajar e, claro, tomar algumas decisões. Porque a gente sempre renuncia muitas coisas. E uma delas, muitas vezes, é o nosso tempo com Deus. Eu tenho muita coisa para fazer. E a gente não coloca numa balança. Que a última coisa que nós devemos pensar em deixar é o nosso propósito com Deus, é o nosso tempo de oração, é nosso tempo com Ele, os nossos ministérios, as coisas que nós temos com Ele. A primeira coisa que a gente pensa é, não, vou deixar o tal grupo de oração. Porque não é isso que causa o peso na nossa vida. É todas as outras que não são necessárias e que a gente abraça. E a primeira coisa é colocar, a vida apertou um pouquinho mais, tá corrido, fala, não, vou ter que deixar de ir na igreja tal dia porque tá... E não é isso que consome o nosso tempo, é o contrário. E aproveitando, Karina, eu gostaria que você deixasse, como que as pessoas conseguem te achar nas redes sociais, como que elas fazem para acompanhar ali tua rotina? Qual que é teu arroba lá no Instagram? Meu arroba é Karina Barão Martins, então é bem fácil de achar ali, digitou Karina Barão, já vai me achar no Instagram. E mulheres que queiram conversar também pessoalmente sobre isso, eu estou à disposição e eu quero muito poder acolhê-las e trazer realmente essa esperança. E a esperança não engana. É verdade. E para quem ainda não nos segue nas redes sociais, então vai lá e olha o arroba Adri Cibelski. E também lá no YouTube, até a Karina comentou que está encontrando dificuldades para achar. Mas no YouTube está Adri Cibelski e Mulheres Reais com propósito. Ao final do vídeo também eu vou deixar o link do canal do YouTube, tá bom? Agradeço a todas e aguardem porque o próximo episódio também vai estar incrível. Então eu gostaria muito de agradecer a presença da Karina, obrigada por ter aceitado o convite. Acho que a gente se empolgou tanto que esse vai ser o episódio, acho que o mais longo de todos, mas com muito conteúdo, com muita relevância, e espero que quem nos assista possa tirar proveito de tudo isso que a gente falou hoje, né? Então eu te agradeço pela disponibilidade, fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite e que numa próxima oportunidade a gente possa estar novamente conversando. Eu que agradeço, Adri, foi uma experiência muito nova para mim, porque eu nunca tinha falado, né? Falo muito em redes sociais sobre tempo de espera. Mas sobre o diagnóstico, eu nunca comentei, né? Muitas pessoas não sabem. Ah, né? Mas até agora não conseguiu engravidar, mas né, será que tem alguma coisa? Então, Deus, ele me trouxe até esse podcast, eu tenho muita certeza disso, para falar sobre esse assunto e alcançar mulheres que vivem a mesma realidade. Então, nada é coincidência, tudo é providência de Deus. É a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso, né? Então, existe algo para acontecer, existe algo que Deus deseja mover nos corações.
Amém. Então, você, mulher que passa por isso, você não está sozinha e Deus não está atrasado. Muito pelo contrário. Ele está exatamente no tempo que ele deveria estar, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa vida, independente daquilo que você esteja passando, seja espera pelos filhos, espera por um concurso público, espera pela casa própria, por trocar de carro, por uma promoção no emprego. Tantas esperas que a gente vive, né? Mulheres que querem encontrar um homem de Deus, né? Talvez as coisas não estão indo tão bem no casamento, tem passado alguma dificuldade, mas é nós olharmos para Deus e encontrarmos nele a nossa força, buscarmos o Senhor e confiarmos nele, porque ele cuida de nós. Amém. E cuida muito bem. Muito obrigada a todos.